Se nós formos ler a Bíblia Sagrada como uma única história, que é o correto, né? Não é uma coletânea de livros e de histórias desconexos, é uma única história. A pergunta que a gente tem que fazer é: qual seria então o grande tema unificador das Escrituras Sagradas? E muitos propõem muitos temas, né? Promessa, então desde lá, né, da Gênesis 3,15, né, a primeira promessa feita por Deus a respeito de um descendente da mulher que viria restaurar então todas as coisas. Alguns propõem reino de Deus, como Deus está então implantando o seu reino neste mundo, esse reino que será então plenamente consumado na segunda vinda de Jesus Cristo. E um outro tema, uma outra palavra que nos ajuda a perceber, né, a Escritura como algo unificado é exatamente aliança. Esse é o tema, e é a partir daqui que nós vamos estudar então essas diversas alianças feitas por Deus com seres humanos, tá? Seja com indivíduos ou com toda uma coletividade, e que vai nos dar então essa ideia de tema unificador, né, ou um fio condutor das Escrituras Sagradas. Tá? Nós vamos mais uma vez orar, consagrar esse tempo a Deus. Obrigado, Senhor, por estarmos juntos mais uma vez em sala de aula, com liberdade de abrirmos a Tua Palavra e juntos meditarmos nesse tema tão importante e precioso, as alianças do Senhor com seu povo, com indivíduos escolhidos por Ti. Abençoa-nos neste momento, te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos tentar então definir aqui o que é isso, né? O que é uma aliança? Quando a Bíblia fala em aliança, qual é a ideia que vem à sua mente? Uma palavra, uma expressão? Vamos lá, vamos começar. Aliança. Oi? Um pacto, ok? De que forma esse pacto é administrado? Como ele é feito? É um acordo entre iguais? É um acordo sob condições? Vamos lembrando aí um pouquinho, né, da história bíblica. Quem é que está em pacto aqui nas diversas alianças bíblicas? Vamos lá, um pouquinho mais alto, gente, que a capacidade auditiva é limitada. Vamos lá, um pacto entre quem e quem? Entre o Criador, entre Deus e alguém, né? Seja um indivíduo ou uma coletividade. Portanto, é um acordo entre iguais? Nunca, né? Todo acordo que você faz, todo contrato que você assina, você tem ali cláusulas de obrigações, responsabilidades, que de certa forma nivelam, né, as duas partes. É assim nas alianças, nos pactos que Deus estabeleceu com o seu povo? O homem impõe alguma condição a Deus nesses pactos? Sim ou não? Não. Qual é a posição e a postura da criatura no pacto com o Criador? O que ele deve fazer? Obedecer. Pela fé, crer naquilo que Deus está se comprometendo a realizar naquele encontro, naquele pacto, naquele momento, não é verdade? Então é um pacto administrado por Deus de maneira soberana, é Ele quem fala, é Ele quem se compromete, inclusive, não é? E Ele pede daqueles com quem Ele estabelece esse pacto que obedeça, creia na sua palavra, né? Sempre foi assim, sempre foi assim. O caminho com Deus é um caminho de fé na sua palavra, crer na sua palavra. Quando o homem se afasta disso, ele colhe toda a maldição, todas as consequências da desobediência. E
Os acordos modernos, né, os pactos modernos, você tem ali cláusulas para contenda, né? Se tiver algum problema, a gente vai lá para o foro, né, do Rio de Janeiro ou de São Paulo, o que quer que seja. Você tem aqui algumas condições. Nas alianças que Deus estabeleceu com o seu povo, também? Sim ou não? Temos isso? Se você fizer, ok. Se não fizer... E todos eles nós temos um sinal visível, concreto, né, daquilo que está sendo, então, estabelecido. Primeira aliança que nós vamos ver hoje, a partir da página 52, é a aliança de Deus com Noé. E as perguntas propostas aqui no CETEB são essas aqui, né? Sei que está pequenininho, mas vou ler para vocês. Primeiro, por que Deus julgou a terra com um dilúvio? Por que Deus se arrependeu de ter criado o homem? Por que Deus poupou a vida de Noé e de sua família? Qual foi o significado da aliança que Deus firmou com Noé? Qual foi a resposta de Noé a essa aliança? Quais foram os desdobramentos dessa aliança para o homem, para a criação? E o que ela tem a ver com o restante da história? Por que ela está aqui na Bíblia, nesse momento da história, e como ela nos ajuda a compreender, então, a história que se segue, né? Muito bem. Então, nós já vimos... Vai, filhinho. Aqui a definição do que é essa aliança, né? Esse pacto soberanamente administrado por Deus, que Ele chama, pela sua soberana escolha, indivíduos, ou toda uma coletividade, como há no Sinai, né? Ali no deserto, para fazer consigo um pacto no qual Deus tem as condições desse pacto, né? Essa sua aliança, embora eu prefira essa, né, para representar a aliança. Essa aliança é mais legal, né? ou um anel, né? Ou um anel da aliança. Muito bem. Vamos lá, primeira pergunta. Por que Deus julgou a terra com o dilúvio, né? Eu quero que você se junte aí com mais um ou duas pessoas, né? Eu sei que você já conhece um pouquinho dessa história, mas desde lá de Gênesis 4, procure fazer uma lida panorâmica, não palavra por palavra, uma leitura bem dinâmica, né, do que está acontecendo em Gênesis, a partir do capítulo 4 até o iniciozinho do capítulo 6. Vai só trazer a memória, e quero que você compartilhe com a pessoa que está do seu lado, o que você está observando no curso dessa história, o que você está observando no curso desse relato bíblico, ok? Um minutinho aí para isso. Podem conversar, tá, gente? Se juntem aí. Vai que seu companheiro diz, não, poxa, está tudo uma bênção, olha só que maravilha. Não, não é bem assim. Você tem aí muitas histórias, procure resumir junto com seu companheiro aí, o que está acontecendo ao longo dessa história, tá, ok? Ok, vamos lá, ideias, vamos lá, como é que você resumiria essa história aí? O que está acontecendo aí de Gênesis 4 até o início do capítulo 6 de Gênesis? Vamos lá. Vamos. Oi? Corrupção. E como é que o texto está mostrando isso? Mas a corrupção tem se mantido, está crescendo? Como é que está? O que está acontecendo aqui com a corrupção? Crescendo? Como é que o texto mostra isso para a gente? Quais são os... Opa, então nós temos um primeiro homicídio aqui. Ok.
como é que Lameque representa um ponto acima desse gráfico aí, né, de maldade? Como é que Lameque aparece aqui na Bíblia? Opa, então já tem bigamia. Vamos lá, quem mais? Isso. E ele fala isso em meio a quê? Como é que está o texto da Bíblia Sagrada? Isso. E ele está dizendo isso para quem? As mulheres. Ele está se vangloriando, ele está se achando o máximo, né? Está lá no seu cadeirão do papai. Mulheres, venham cá me ouvir. E sai soltando essa pérola, né? Dizendo que fez isso mesmo, e daí, né? Não gostou? Não gostou, vai ser o próximo, né? É assim que está acontecendo. O capítulo 5 é essa ladainha triste, né? Fulano fez tal coisa, gerou, fez isso e morreu. Fulano, há tanto tempo, gerou e morreu. Fulano, e morreu, e morreu, e morreu, e morreu. Gênesis 5 está dizendo, né, que, não tem jeito, você pode viver o quanto você for, a morte vai te alcançar um dia. A tragédia do pecado está aqui em Gênesis 5. Diga, Joel. Também que aqui a partir do texto de Gênesis, Ah. a gente percebe que em Gênesis 1 e 2, Deus dá um homem à sua imagem. Isso. E a partir de Gênesis 5, ele vai nos relatar que todos os filhos de Adão foram gerados à sua imagem. Sim, a imagem caída, né? O pecado aqui, como é... De Adão, para cá tudo pecador. Acabou, tudo pecador. A história podia ter acabado aqui, né? Deus permitiu que a história prosseguisse. Gustavo? Dada a quantidade de pessoas no início da criação, a bigamia não seria algo aceitável? Nunca foi, né? Não é nem bigamia, né? Bigamia, porque isso daí está no dois. O que Jesus vai dizer? Que não era esse o plano de Deus, né? Então, o fato de ter aqui as duas mulheres, um sujeito como esse, mostra exatamente isso. Não era esse o plano divino, né? Não era. Deus tolerou essas coisas, mas não era esse o plano divino. E ninguém que tenha descumprido esse plano divino saiu ileso disso, né? Todos eles escolheram o fruto do seu pecado, né? E no capítulo 6, o que está acontecendo? Então vamos lá, né? Vocês chegaram à conclusão que é isso que está acontecendo, né? É o gráfico da corrupção, da maldade. E como é que isso fica muito claro no capítulo 6? Quais são os elementos do texto que mostram isso para nós? O que está acontecendo no capítulo 6 aqui? Tem esses tais filhos de Deus, né, no verso 2, aqui não vamos gastar tempo pensando. Eu acho que isso aqui se refere a pessoas poderosas, muito poderosas, ricas, influentes e dominadoras, que simplesmente tomam mulheres para si de maneira arbitrária e violenta. Deus decreta, então, esse juízo sobre a raça humana, mas observe o verso 5. Vê se ele não é definitivo aí. Quais são as 3 palavras do versículo 5 que mostram que não tem para onde correr? Ninguém escapa. O diagnóstico é terrível. Toda, o que mais? Sempre e somente. Acabou, né? Não tem jeito. Toda, sempre e somente. Ninguém escapa. Ninguém escapa, né? E é nesse contexto, então, que Deus vai determinar o juízo, o dilúvio, tá? Mas vamos recuar um pouquinho e ver se não há vislumbres aqui, né, uns pequenos raios de sol, né, por trás das nuvens, mostram, vem cá, mas vai acabar? Como é que é essa história? Será que não há esperança nenhuma? Vamos voltar lá para o capítulo 4, e vamos ver o verso 26, né? Nós temos aqui a geração de Sete, também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos, e o que aconteceu? Mesmo numa época corrupta, nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Então nós temos aqui um vislumbre de piedade, de devoção, né? Vê lá no capítulo 5, no versículo 28 e 29, né?
Aos 182 anos, outro Lameque, né, gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé e disse: leia o que este homem disse a respeito de Noé e me diga o que está acontecendo aqui. Qual é a expectativa do pai de Noé? Hein? Quebrar a maldição. Veja, a expectativa de um descendente que virá dar fim a essa escalada de coisas. Foi Sete? Era Enos? Era Noé? A expectativa está aqui. A expectativa lá de Gênesis 3,15, né? O descendente da mulher. Era Noé? Não foi dessa vez. Não era Noé. Né? Não era Noé. Mas Noé achou, verso 8 do capítulo 6, a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência, né? Estendeu graça. Sim, Noé era de uma geração piedosa, né? Diz a Bíblia claramente que ele era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, andava com Deus, está lá no verso 9 do capítulo 6, porém, se toda maldade do coração, se toda a inclinação dos pensamentos do coração do homem era sempre somente para o mal, a de Noé também, concordam? Noé não está excluído desse diagnóstico de Deus. Então, o que Deus fez na aliança com Noé foi um ato de graça. Graça aqui do Antigo Testamento. Salvação pela graça, mediante a fé. Noé, creia que eu vou mandar chuva e você tem que construir uma arca. Sim, Senhor, é a tua palavra. Fé na palavra de Deus, né? Salvação pela graça mediante a fé. Até aqui tudo bem? Está claro? Ok, rapidinho já, para a gente... Não sei, vamos lá. Em relação a que sentido ele vai dizer que o meu espírito não, aí na minha opção, permanecerá, estará contra para sempre no homem. Aqui seria o Espírito Santo labutando por meio de Noé? Não, a NVI bota espírito com E maiúsculo, você tem nota textual, o espírito que lhe dei, então é ambíguo, né? Porque a palavra em si, lá nos originais, não designa uma coisa ou outra, né? Então, o fato é que Deus está dando um limite aqui para a vida humana, né? Em meio às ambiguidades, uma coisa a gente pode ter como certo, né? Deus estabeleceu um juízo, tá? E deu um limite para isso, né? Então, eu acho que esse é o ponto principal do texto e não essa discussão mais pormenorizada aqui dos termos, tá ok? Por que Deus se arrependeu de ter feito o homem? Aliás, ele se arrependeu? É isso que está escrito na Bíblia? E como é que a gente sai dessa? Não está ali? Então o Senhor, verso 6, capítulo 6, verso 6, então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Como é que a gente entende esse negócio? Deus bota a mão na testa assim, né, igual esses camaradas assim, meu Deus, que burrada que eu fiz. Ô Filho e Espírito, vocês podiam ter me avisado. Não, foi isso que aconteceu? Como é que a gente entende essa palavra aqui? Tem um nome, né? Vamos ver. Isso é um isso aí, antropopatismo, né? Não é? Você já ouviu falar em antropomorfismo? Morfê é forma, né? Então, antropos, homem, forma de homem. Então, quando diz que Deus tem olhos, né? Os olhos do Senhor, a mão de Deus, isso é um antropomorfismo, ou seja, um modo de você falar sobre Deus, mas usando as formas humanas, mão, olho, boca. E antropopatismo, né? Patos tem a ver com emoção, né? com sentimento. Então você está atribuindo a Deus, por não saber exatamente, por não sondar a mente de Deus, isso é impossível, a palavra aqui está simplesmente uma palavra humana para tentar compreender o que está acontecendo aqui. Na verdade, o que Deus fez? Deus estabeleceu um juízo aqui. Ele não foi pego de surpresa,
né? Ele não ficou, ai meu Deus, o que eu fiz? Não foi nada disso que aconteceu. O que está acontecendo aqui é algo que Deus determinou, né, seu soberano conhecimento de todas as coisas, aquele que decreta o fim desde o início. Então, isso aqui já está nos planos de Deus. O que ele fez foi simplesmente, aos olhos do escritor humano, parece que houve uma mudança, né? Mas, poxa, Deus criou tudo isso para existir eternamente, criou o homem, o pecado estragou tudo e agora Deus vai destruir tudo. Parece, aos olhos humanos, uma espécie de arrependimento, de mudança brusca de uma direção. Na verdade, não é isso que está acontecendo, é tão somente aqui a designação humana para algo que a gente não consegue compreender plenamente, né? Então, veja, a partir disso, a próxima pergunta é: por que então Deus decide poupar Noé e a sua família? Ele era mais merecedor? Não, já vimos isso, né? Todos ali estão nivelados pelo pecado, pela inclinação corrupta do seu coração. Isso é um ponto inegociável, né? Mas nós temos algumas coisas aqui importantes sobre esse personagem, né? Não era do tipo daquele homem assim, né? Que imagina na época do Noé velhinho lá construindo a arca, né? Aí o povo passava assim: ô, seu Noé, tudo bom? Como é que está a arca aí? Deus vai mandar chover, tá bom, seu Noé. Tá bom, seu Noé, biruta, né? Já passava lá, e outros deviam estar: ô, velho maluco, que você está fazendo esse negócio desse tamanho, né? E, aliás, a arca, vocês viram a imagem da arca ali, naquela primeira parte? Era um caixotão feio pra caramba, não era um barquinho bonitinho, né? Era um caixote, um negócio horroroso, todo fechado, evidentemente, para não entrar água, né? Depois, se no final da aula, se der tempo, vou dar uma curiosidade aqui sobre a questão da arca, que é bem legal. Mas vamos continuar. Nós vimos que Noé, ele é descendente de quem? Quem foi o primeiro piedoso aí dessa história, né? O Sete. Ele é descendente de Sete, não de 8, nem de 6, mas de 7, né? O que deu esse nome eu não sei, né? É um nome para o seu filho aí, né? Meu pai que dizia: filho tinha que ter número, depois ele escolhe o nome. Então, se tivesse 7 filhos, um deles seria o 7. Vem cá, 7. Né? Descendente de Sete, portanto, uma geração que a partir de Sete, né, seu filho Enos, nós já vimos, passou-se a invocar, então, o nome do Senhor. Então, nós vemos ali vislumbres de piedade, não de mérito nisso, mas de piedade, simplesmente isso, né? Vemos que Noé, no verso 8 do capítulo 6, Deus estende graça a Noé, Deus mostra benevolência a Noé, Deus decide soberanamente escolher aquele homem, tá? É uma decisão soberana dele, como foi soberanamente que ele tomou Enoque para si. Está lá no capítulo 5, né? Poxa, Enoque não podia ser o redentor de tudo? Poxa, caminhava tão bem, estava indo tão bem, né? Vem para cá, Enoque, vem comigo, vem morar comigo, né? Então Deus está ali meio que, talvez frustrando algumas expectativas, nos surpreendendo com escolhas. Está tudo indo bem para ser Enoque, não foi, de repente Noé, depois a gente vai ver que Noé não tinha essas qualificações, esse mérito para isso, né? Mas o fato é que ele era justo, ele era temente, mas ainda assim a obra da graça de Deus é o principal nessa história toda, né? Esse é o ponto principal. Noé não foi escolhido pela sua piedade, mas foi escolhido soberanamente por Deus em meio a uma geração perversa, né? É claro que isso nos mostra, meus irmãos, que em meio a uma geração perversa é possível, sim, nós respondermos a Deus de maneira justa, de maneira íntegra, de maneira piedosa, ainda que sejamos os únicos, ou pelo menos a Bíblia não fala de outros. Está aqui ele, esse é o ponto. Então, mesmo fazendo sozinho, confiando sozinho, né, tido por biruta, maluquinho, né, meio que um profeta gentileza da época, talvez, não sei, lá estava Noé, perseverando pela graça de Deus na construção da sua arca. Diga. Um ponto aqui, anotado na parte do versículo 18, é que quando
Isso. Ele é muito claro que ele diz que somente Noé e a sua família que vai entrar. Ele não diz que para sair convidando outros para ver se ele não. Não. É Noé. Isso aí. Aí você já vê a eleição. Sim. Perfeito. Pela graça, pura graça. Tinha de mérito aqui. Ok. Vamos em frente então. Até aqui tudo bem. História muito conhecida, né? A gente não vai detalhar todos os passos dela. Qual foi o significado então dessa aliança? Aqui é um ponto teológico importante que nós temos diante de nós, tá bom? Qual o significado dessa aliança? Então nós vamos agora especialmente ali para o capítulo 8. Tem todo o relato sobre o dilúvio, não vamos nos demorar nisso aqui não, né? Aliás, perdão, capítulo 9, tá bom? O que nós vamos fazer? Junte-se novamente aí com a pessoa que está próxima a você, tá? Você vai dar uma lida rápida aí no capítulo 9, versos 1 a 17, e vai tentar destacar alguns elementos aí nesse texto. Primeiro, elementos conhecidos. Será que isso aqui está repetindo alguma outra coisa? Elementos de inovação. Será que isso aqui está nos trazendo algum dado novo na história? Tá? É isso aí por enquanto. Vamos lá. 2, 3 minutinhos para isso. Para conversar, tá, gente? Pode falar um com o outro aí. Não precisa silêncio. Você já leu até o verso 7? Pelo menos? Já leu até o verso 7? Se concentra nisso aqui então primeiro. Vamos dividir aqui em duas partezinhas. Vamos lá. Coisas que não são tão novas, coisas que talvez tenham sido acrescentadas aqui. Vamos lá. Vamos começar? Você já leu algumas dessas palavras anteriormente? Ou algo parecido com elas? Aonde? Lá no primeiro pacto, né? Quando Deus faz isso com Adão, sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra. Ele repete isso no verso 7, né? Veja essa moldura interessante aqui. Sejam férteis, multipliquem-se, espalhem-se pela terra, proliferem nela. Deus quer uma ocupação piedosa, né? Comprometida com os seus parâmetros em toda a terra. Tanto que a gente vai ver uma história lá no capítulo 11, né, quando o homem se concentra, porque está bom, e constrói algo para si, né, para a glória do seu nome, como Deus reprova essa postura, né, na Torre de Babel. Ok, vimos isso. Agora, tem alguma coisa que mudou aqui? O que mudou? Vamos lá. O que você... novamente, mas é a mesma ordem, né? Multipliquem-se, multipliquem-se. Então, você tem mais semelhanças do que diferenças aí, né? Vocês cresçam, vão lá, vão ter filho, vão ocupar essa terra. Está tudo aqui diante de vocês. Mas nessa ocupação, agora tem algumas questões. Vocês estão com fome, é isso? Hein? Você acha que eu esqueci do... Noé é o santo padroeiro do churrasco, né? Eu sei que isso parece heresia, né? Mas, poxa, por que Deus já não deu isso lá no início, né?
Deputadão, está aqui o brócolis, o repolho. Eu gosto disso tudo, mas, gente, pelo amor de Deus. Então, agora, né, a gente pode comer carne, né? Mas não comer a carne com o seu sangue, que é a vida. E aqui Deus traz um princípio muito importante. Sim. Então, ele vai fazer agora uma aliança. Isso, vamos chegar lá. Isso está mais bem descrito a partir do verso 8. Tentar ver algumas semelhanças, né? Porque o que está acontecendo aqui? Você imagina, a terra toda foi inundada, eu creio no dilúvio pleno, tá? Global. Só sobrou essa turma aqui na arca. Então, o que vai fazer? Uma nova criação, de certa forma, né? Agora com uma nova terra, novas famílias, novos habitantes, cresçam, se multipliquem, dominem novamente sobre a criação. Nesse ato de domínio, vocês vão ganhar o churrasco, porém, os animais que antes, né, seriam dominados de uma maneira piedosa, agora terão medo de vocês, está aqui no verso 2. Então, barata tem medo de você, rato tem medo de você, amém? Você se apropria disso em nome de Jesus, você recebe esta palavra profética. Eis que vos digo, os bichos têm medo de você, né? Não comam carne com sangue, verso 4, que é a vida. Aí tem esse princípio agora estabelecido antes da lei, de que todo aquele que derrama o sangue do seu semelhante, criado à imagem e semelhança de Deus, deve, portanto, ter o seu sangue derramado, né? Aqui o princípio importante para a gente entender, por exemplo, por que Deus estabelece a instituição estatal, humana, falha sim, mas estatal, para executar a sua justiça, né, na pena capital. A pena capital, ela é justa, porque ela foi estabelecida por Deus, quer a gente goste disso ou não, ela é justa, para o homicida doloso, está aqui, princípio estabelecido antes da lei de Moisés, inclusive, mas isso é outra discussão. A partir do verso 8, então, nós temos a segunda aliança, né, a segunda na ordem, né, do relato bíblico. Com quem esta aliança é estabelecida? Veja o verso 8. 9 e 10. Disse Deus a Noé, seus filhos estavam com ele, vou estabelecer minha aliança com quem? Só com Noé? Não, com Noé e com os descendentes. Toda a raça humana é beneficiária, é destinatária dessa aliança, mas só com eles? O que mais? Quem é que está aqui incluído? Oi? Ser vivo, toda a criação. E como Deus está se comprometendo nesse pacto com a criação? Verso 11. O que Deus está afirmando aqui? Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio sobre a terra. Não quer dizer que não vai ter outra coisa, mas dilúvio não vai ter, tá? Então Deus está se comprometendo a fazer o quê a partir desse momento? Preservar a vida na terra, com tudo que o pecado trouxe, né, para essa história a partir daqui, mas que ele iria preservar, sustentar estas vidas, né, dos descendentes de Noé, toda a raça humana, e também da criação, não mais permitindo, então, que as águas do dilúvio inundem a terra, né? Nós temos o símbolo dessa aliança. Os irmãos já sabem, já contaram essa história para as suas criancinhas. Qual é o símbolo dessa aliança? O arco, né, que foi apropriado aí, né, pela turma LGBTX, já esquadrada de 2, N sobre 15, não sei, né, como um símbolo da diversidade sexual. Mas é um símbolo bíblico que fala deste compromisso de Deus com a sua criação. Mas pensa um pouquinho comigo. O que quer dizer esse arco? Por que é um arco? Imagina um arco-íris. Mais ou menos. Foi um bom chute, uma boa pista, mas ainda não é isso não. Eu vou dar uma pista, Francisco. A forma do fenômeno nos diz algo a respeito do seu significado. Ok, você tem ali, né, não só uma questão horizontal, mas vertical. O arco está apontando para onde? Ele é um arco assim ou é um arco assim?
Está apontando para o céu, né? Você pode pensar num arco mesmo, um arco flecha, né? Apontando para o céu, mostrando que, olha, é Deus quem está se comprometendo com tudo isso aqui. Você vê que o homem não tem participação nenhuma nesse negócio. Então, gente, ó, a aliança é essa, tá bom? Acabou a história. É isso que eu vou fazer. Vocês vão continuar fazendo bobagem, mas eu vou manter a minha promessa, né? E ai de mim se não fizer. Eu tenho um arco apontado para mim, dizendo o quanto eu tenho que me lembrar disso. E Deus não se esqueceu até aqui, né? Graças a Deus por isso. Está lá, mantendo a sua promessa. Então, toda vez que nós observarmos esse fenômeno, tem a sua explicação, evidentemente, né? Natural, mas espiritual também, a gente tem que lembrar disso. Deus é quem se compromete plenamente com as cláusulas desse pacto. Isso nós vamos ver em todas as outras alianças igualmente. O homem, a participação do homem nessa história é simplesmente crer e obedecer. É pela fé que redunda em obediência à palavra de Deus. Mas um outro ponto importante aqui dessa aliança e dessa história do dilúvio, né, eu gosto sempre de apresentar com um retrato, uma imagem. E eu acho que vocês vão identificar essa imagem. Lembra desses dois personagens aqui? Né? Do Up. Como é que era a Ellie? Né? Como é que era assim? Como é que você descreveria a personalidade da Ellie? Uma pessoa doce, né? Aquela coisa delicadinha, né? E do Frederiksen, somente depois que ela falece. É um sujeito rabugento. Tem lá com a bengala na mão, né? Pronto a dar uma cacetada aqui, né? Eu gosto de chamar esse casal não de Frederiksen e Ellie, mas de Seu Juízo e Dona Graça. Né? Você pode pensar nesse casal de velhinhos assim. O Juízo está com a bengala ali, né? O tempo todo. E a Dona Graça. E eles se dão bem, né? E foi a forma como Deus também se manifestou em todas essas alianças. Ele vem com juízo, e talvez seja a visão mais evidente para nós do dilúvio, né? Isso é um juízo de Deus. Mas a graça está lá. Primeiro, na salvação de Noé e de sua casa. Segundo, no fato de Deus ter feito uma aliança aqui. Deus ter preservado, sim, aquela criação, né? De ter dado novamente essa ordem: sejam férteis, proliferem, vocês vão manter essa capacidade criativa que eu, assim, ordenei lá do início. Ele renova aquela criação, ele preserva a vida. Então, esses são dois elementos importantíssimos para a gente entender, acho que toda a história bíblica. Onde graça é manifestada, você tem ali toda a justiça e severidade do Deus Santo também manifestada. Onde isso se manifesta, você tem um elemento de graça também. Quando Deus vem com juízo, ele traz salvação. Isso nós vamos observar ao longo da história bíblica, né? E não é diferente aqui nessa história de Noé, né? Então gravem aí o casal, Seu Juízo e Dona Graça. Estão sempre juntinhos, sempre juntos ali. Nenhuma história é só juízo ou é só graça, né? Não, estão juntos e caminham juntos sempre. Caminhando para o finalzinho, qual foi a resposta de Noé à aliança estabelecida por Deus? Qual foi a resposta de Noé à aliança estabelecida por Deus? Tem 4 opções, hein? Estou contigo. Mas nem sempre, né, Noé mostrou assim um yes tão firme e veemente, né? O que acontece com ele assim que ele sai da arca? Ok, ele responde bem, né? Oferece um sacrifício, agradece a Deus, mas e depois, verso 20 do capítulo 9, plantou uma vinha, a vinha se transformou em vinho, fermentou, né? Noé tomou, gostou, continuou tomando, gostou, foi mais um pouquinho, e aí embriagou-se, né? Então a gente já vê que Noé, ele é um pecador, não é verdade?
E aqui ocorre um episódio bastante enigmático para nós, né? Cã viu a nudez do pai. Aqui pode ser só uma expressão de desrespeito, né, ao pai. Alguns chegam a dizer que isso significa, inclusive, conjunção carnal, pode significar conjunção carnal. Não sabemos ao certo, sabemos que foi algo grave, que gerou uma maldição para aquele filho, né? Mas não sabemos ao certo o que aconteceu ali na tenda, né? Mas Noé, então, embora tenha respondido com fé, ele ainda mostra ser uma pessoa absolutamente dependente de Deus, e falha, sim, no seu domínio próprio, né? No seu comportamento. E aí, em meio a mais uma, olha só como é que as coisas andam juntas, né? Em meio a mais uma declaração de maldição, de juízo, que nós vemos uma promessa, uma declaração de graça, né? Vamos ler o verso 25, 26 e 27. Noé está dizendo: maldito seja Canaã, escravo de escravos, será para os seus irmãos. Disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Habite quem nas tendas de Sem? Eu creio que a referência mais próxima seja o próprio Deus. Deus habitaria nas tendas de Sem. Sem deu origem aos semitas, povo do qual viria um personagem muitíssimo importante, chamado Abraão. Então aqui há uma promessa que Deus escolheu este ramo da filiação de Noé, Sem, portanto, os descendentes semitas, e a promessa aqui é que ele habitaria nas tendas. Deus novamente habitando com o homem. Essa habitação perdida no Éden, prometida aqui. Final de Êxodo, nós vamos ver Deus vindo habitar numa tenda construída pelos semitas. No templo, nós vemos Deus vindo habitar numa construção mais permanente. E no Novo Testamento, nós vemos Deus vindo habitar em Jesus Cristo, aquele que tabernaculou entre nós, montou tenda entre nós. Então, esse tema da habitação de Deus, e é Deus quem faz esse movimento exclusivamente, ele é um tema que também conduz a história das Escrituras. E a primeira promessa está exatamente aqui, nesse texto. Deus vindo habitar pela sua graça com o homem. Tabernáculo, templo, Jesus Cristo. E como é que a Bíblia termina? Nós habitando com Ele na eternidade, para todo sempre. A ordem inicial restaurada, a promessa plenamente cumprida. Então você vê que a história de Noé, ela é o ponto inicial para a gente entender todo o resto. Porque o juízo, o dilúvio, se torna um paradigma do juízo de Deus. Né? Se torna um paradigma do juízo de Deus. O próprio Jesus diz: olha, como foi nos dias de Noé, assim será na volta do Filho do Homem. Pessoas se davam em casamento, comiam, bebiam, vocês estavam distraídas, sem pensar em Deus, e de repente, um pingo, pá, a nuvem, bum, caiu a tempestade, e a arca foi fechada, acabou. Então, o próprio Jesus usa o dilúvio como uma espécie de modelo, paradigma, para falar a respeito de um outro juízo que viria, aí sim um juízo final, definitivo, no seu retorno. Terminando, quais foram os desdobramentos dessa aliança para o homem e para a criação? Nós já acabamos de ler no capítulo 9. Essa criação foi renovada. Alguns entendem que, inclusive, a forma como a Terra se encontra hoje, né, os continentes, as montanhas, tudo isso veio no dilúvio. A formação dos fósseis pode ser explicada tão somente pelo fenômeno do dilúvio, portanto, a gente não tem nada datado aí de bilhões e trilhões de anos, nada disso. Dinossauros extintos nessa ocasião, né, toda uma corrente que aponta para isso. Vocês podem pesquisar isso na internet, com muita facilidade, né? Este homem, como nós vimos, ele é comissionado novamente,
seu papel cultural é o mesmo, crescer, multiplicar, dominar, mas agora com tudo aquilo que o pecado trouxe. Ao invés da convivência harmônica, você tem medo, você tem pecado, você tem problemas no seio familiar, e essa é a nossa história. E a criação agora renovada, porém ainda manchada pelo pecado, ainda sob a maldição dada por Deus lá no Gênesis capítulo 3, aguardando, portanto, o quê? A nova criação, a revelação dos filhos de Deus e a nova criação em Jesus Cristo, no seu juízo final e no ingresso à eternidade. E por fim, como a aliança de Deus com Noé antecipou as demais ações do Senhor na história. Já vimos isso ao longo da exposição. O dilúvio é um modelo, Jesus vai tratar exatamente disso. Ele é o ponto inicial para nós compreendermos esse movimento de Deus vindo habitar com o homem, e é a partir daqui que nós vamos ter a descrição, no capítulo seguinte, capítulo 10, de como essa terra foi povoada. Houve um princípio de obediência, né, nesse domínio, mas no capítulo 11, como este homem falha novamente ao querer se concentrar e trazer glória para si, e não para Deus, na Torre de Babel, né? Então nós vemos que esse vai ser um certo padrão da história a partir daqui. Deus, ele cumpre as suas promessas, ele estende graça, o homem responde de maneira falha, Deus tem que intervir com juízo, é necessário que isso ocorra, mas em meio ao juízo ele tem uma nova providência graciosa, e nesse processo ele vai chamando pessoas para si, também pela sua soberana graça, escolhendo pessoas para formar para si um povo. Isso vai percorrer toda a história, né? Tendo o seu ápice ali em Jesus Cristo, aquele que veio habitar entre nós e que um dia voltará para restaurar toda a terra, toda a terra. Meus irmãos, até lá, sejamos responsáveis com a criação, domínio piedoso, responsável, e aguardemos o retorno do Senhor quando tudo isso será renovado. Para finalizar, a curiosidade, né, sobre a arca, né? Pastor, como é que aquele monte de bicho passou tanto tempo ali dentro, sem incomodar Noé? Bom, primeiro, provavelmente não havia predação, né, no momento ali que esses bichos foram colocados na arca. Segundo, uma hipótese, né, levantada aqui pelo professor Adalto Lourenço, é que esses bichos ocuparam um compartimento da arca que ficava abaixo do nível do mar, quando ela começou a flutuar, né? Já, não, como todo navio, ele fica um pouquinho abaixo do nível do mar, o que mantém a ausência de luz, temperatura constante e friozinho. O que acontece quando você não tem luz e a temperatura cai um pouquinho? Você dorme. E aqueles bichinhos provavelmente hibernaram, dormiram, ficaram ali quietinhos. Você sabe que o urso, quando hiberna, não faz cocô, não faz xixi, portanto, nem cheiro ruim tinha na arca. Olha que beleza, né? É uma curiosidade, uma hipótese bem interessante, provável, né? Oi? Noé levou animais adultos, né, com capacidade reprodutiva, né? Então, depois eles tiveram filhotes, talvez, não sei se dentro da arca, mas depois, certamente. O Adalto Lourenço? Não lembrava desse detalhe. Pode ser uma hipótese também. Aí crescia e se multiplicava. Pode ser. Mas eles ficaram lá dormindo. Ele fala isso, lembra? Aquele compartimento da arca, quietinho, né? Bonitinho. Curiosidades, né? Se vocês quiserem saber mais sobre a Arca de Noé, procurem lá no YouTube, Adalto Lourenço, Arca de Noé, tem palestras antigas, tem palestras recentes. Dá uma boa sessão da tarde hoje aí. Se você não for fazer o que eu fazer, escurecer o quarto, botar friozinho e dar uma de bichinho na arca, descansar.